O título é Educação e Fenomenologia. Ao nos propormos realizar uma reflexão, tendo como referências a educação por um lado e a fenomenologia por outro, alguns esboços de conclusão, algumas imagens nascem espontaneamente. A mais insistente em mim não cessa de ecoar. Uma convergência natural, inevitável, sanguínea entre ambas. Como se ressoasse insistentemente. Fenomenologia é educação. Fenomenologia é educar. É isso, como se ressoasse em mim isso. Para um pensar que já carrega implicitamente em si a natural vinculação de ambas, constata as inevitáveis convergências de ambos movimentos, como se cada um, ao se apresentar como si mesmo, desaguasse no outro, resultasse forçosamente no outro. Esta constatação, fenomenologia é educação, fenomenologia é educar, esta constatação é óbvia, parece óbvia, parece evidente, parece novamente inevitável. Sendo ou não natural, sendo ou não inevitável, sendo ou não óbvia, o rigor, sim, o rigor exige de nós um caminhar cauteloso, progressivo, explicitamente clarificante em direção às conclusões, aos finalmente. Confirmem elas ou não nossas intuições primeiras. Aliás, a propósito da exigência de rigor, podemos afirmar que ela é uma exigência de método, não só da fenomenologia, como ciência de reflexão, mas de toda a reflexão que se pretende alcançar uma clareza dos passos dados e das conclusões realizadas. E também o rigor do saber, seja reflexivo, seja empírico, não aparece naturalmente nas propostas de conhecimento, sejam essas propostas identificáveis como ciência natural ou como proposta reflexiva. As propostas, principalmente das ciências empíricas, estão saturadas de pressupostos e preconceitos que, desde sua origem, já encaminham o conhecimento, advindo delas, numa dada direção, coerente com os pressupostos adotados por elas. Mas por falar em pressupostos e preconceitos, a propósito deles, a reflexão rigorosa, aquela que acompanha sem expectativas prévias o desenrolar do conhecimento, não pretende eliminar os pressupostos e os preconceitos. Ler de novo. Mas por falar em pressupostos e preconceitos, a propósito deles, a reflexão rigorosa, aquela que acompanha sem expectativas prévias o desenrolar do conhecimento, não pretende eliminar os pressupostos e os preconceitos. Importante ponto de parada e ponto de exame. Então, aquela lorota de que a fenomenologia
pretende estabelecer um conhecimento sem preconceitos é balela. Já vamos ver, também espero que a gente veja por quê. Em nossa presença no mundo, homens do cotidiano ou homens na tarefa do conhecimento, todos nós seres humanos, estamos aí no mundo de um certo modo. Sempre de um certo modo. Sempre de um certo modo. Não estar de um certo modo, de uma certa maneira, é não estar aí, em situação. É não só isso, é então não ser. Não estar aí de um certo modo é não ser. Ser homem é ser homem em. Ser homem em um mundo que é seu horizonte de presença. E a cada momento está-se em um mundo de um certo modo, com uma certa abertura, com uma certa específica disponibilidade de. A metodologia científica, isto é, o caminho pelo qual se pretende constituir um conhecimento, um conhecer o mundo de um modo científico natural, recomenda, aliás, exige que o proceder de cada homem do conhecimento seja comum a todos os que pretendem realizar este conhecimento. Exige. Para a reflexão rigorosa, isto é, para a fenomenologia, o problema não é a de ter um pressuposto. O pressuposto é inevitável, não como uma fatalidade, mas como uma necessidade. Sem ele, o pressuposto, isto é, sem um determinado específico ponto de vista, sem um lugar no mundo a partir do qual o mundo pode ser vislumbrado, nada se mostra, nada aparece. Eu vou ler de novo. Porque essas coisas são fortes e importantes, né? Não sei até que ponto são escandalosas, mas são importantes. Então, para a reflexão rigorosa, isto é, para a fenomenologia, vocês viram que eu chamo de a fenomenologia de quê mesmo? De quê mesmo? Reflexão rigorosa. Ou, isso eu não usei aqui no texto, é reflexão propriamente dita. Toda reflexão precisa ser rigorosa, né? Então, para a reflexão rigorosa, o problema não é de ter um pressuposto. O pressuposto é inevitável, não como uma fatalidade que nós precisamos nos conformar. É impossível, nada disso. Mas como uma necessidade. Sem ele, o pressuposto, isto é, mas o que eu estou chamando um pressuposto? Sem um determinado, um específico ponto de vista, sem um lugar no mundo a partir do qual o mundo pode ser vislumbrado, nada se mostra, nada aparece. Aliás, é importante ressaltar que a prática que adota o pressuposto de uma visão autonomeada de objetiva, de a única objetiva,
da visão científica e uniforme, não se apercebe que este proceder é um pressuposto também. Acredita que este proceder, é o modo pelo qual o fenômeno em estudo aparece em sua essência. O modo científico de adotar uma certa postura frente ao mundo e recomendar essa postura igualitariamente para todos aqueles que pretendem realizar o conhecimento. Não é isso? Não é isto? Nós não aprendemos nos primeiros anos da universidade nome. Vamos lá, todo mundo cantando. Metodologia científica. Não é assim? Nós aprendemos metodologia científica, né? Na verdade, então tem isso. E na verdade, o que o procedimento científico natural realiza, traz à luz, é uma face do fenômeno. Aquela que, nascida da captura, que mata, que neutraliza as peculiaridades do fenômeno, porque envia estas peculiaridades do fenômeno a categorias previamente estabelecidas e que não alcançam a especificidade deste fenômeno. As especificidades de um fenômeno não são valorizadas como tais. Elas são reinterpretadas e enviadas para uma categoria, uma outra categoria, da qual elas são um exemplo, um tipo, né? Este caminho, continuando, né? Este caminho da ciência natural leva o original, o próprio do fenômeno, à sua dissolução, reduzindo a elementos de uma categoria. Agora, voltando ao rigor reflexivo, o pressuposto, o pré-conceito não deve, é proibido de ser controlado, eliminado. Ele é o ponto de vista a partir do qual o fenômeno se mostra de um certo modo. Modo este fundamental dele, próprio, essencial. É proibido, eu estou dizendo aqui, é proibido controlar, eliminar o preconceito e o pressuposto. Continuando, a partir dessa afirmação, digo eu, o que o rigor exige é uma explicitação do pressuposto, isto é, um esforço de compreensão do ponto a partir do qual, da abertura a partir da qual, o fenômeno, isto é, o mundo, as pessoas, nós mesmos, aparecemos do modo como aparecemos e, portanto, somos estes que aparecemos como aparecemos.